Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com fasores, indutâncias e reatâncias. Hoje, então, a gente vai ver o que é um fasor. A gente vai começar a estudar o que é um circuito RL, um circuito RC. E aí, depois, na próxima aula, a gente vai ver os circuitos RLC. Então, o circuito RL e RC, eles são compostos por resistência e indutores e resistências e capacitores. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai ver o que é um fasor. Então, quando a gente fala em fasor, o fasor ele vai ser uma grandeza que tem um módulo e um sentido, e esse módulo e esse sentido eles vão ser variantes no tempo. Então, sempre que a gente trabalha no domínio do tempo, a gente verifica se as ondas senoidais elas estão em fases ou fora de fase através dos seus ângulos característicos. Então, se essas ondas elas estão na mesma frequência, a diferença que elas vão ter vai ser apenas nesse defasamento angular e a amplitude do sinal. A amplitude do sinal é aquele valor de pico que a gente tem. Então, uma forma que a gente tem de avaliar essas ondas, de comparar essas ondas de mesma frequência, é a partir do conceito de fasor. Então, o fasor é aquele elemento que ele vai ter um módulo e sentido e ele vai ser dependente no tempo. Então, o fasor ele é variante no tempo. A gente não deve confundir com o vetor, porque o vetor ele é uma grandeza que tem módulo e sentido, mas ele não depende do tempo. O fasor não, o fasor ele vai depender do tempo que a gente está trabalhando. O comprimento da seta no fasor vai representar o seu módulo e o ângulo que a seta faz com o eixo horizontal indica o ângulo de fase daquela onda. Então, quando a gente tem um fasor, a gente sempre vai usar para comparar duas ondas. Então, aquele comprimento vai indicar o módulo do meu fasor e o ângulo que ele vai fazer com a horizontal, ele vai dizer qual que é o ângulo de defasagem entre as duas ondas. O avanço ou atraso desse ângulo vai seguir o sentido do círculo trigonométrico, sendo sentido anti-horário a partir do ângulo zero. Então, a gente pega no nosso círculo trigonométrico, ele é positivo no sentido anti-horário. Então, se eu estou aqui acima, eu vou falar que a minha onda está adiantada. Se eu estou abaixo, nesse sentido aqui, eu vou falar que a minha onda ela está atrasada em relação à outra. Então, sempre a gente precisa ter uma referência, tem que determinar qual que vai ser o nosso sinal de referência para depois a gente avaliar se essas duas ondas estão em fase, fora de fase, defasadas, qual que é o ângulo de defasagem entre elas. Então, se a gente pegar aqui como exemplo, o fasor VA representa uma onda de tensão VA, com ângulo de fase igual a zero, e o fator VB ele representa uma onda de tensão VB que tem um ângulo de fase 90 graus. Então, se a gente escrever como o fasor VA como referência, a gente vai ver que o VB ele tem 90 graus e ele está aqui no sentido anti-horário que é positivo. Então, VB está adiantado em relação a VA em 90 graus. Se nós tomarmos VB como referência, o que a gente tem? Que ele está a 90 graus de VA. Mas nesse caso, como VB é referência, é como se a gente tivesse girado esse círculo. Então, VA está atrasado em relação a VB em 90 graus. Quando as duas ondas estão em fase, o ângulo de fase é zero e essas amplitudes elas se somam. Então, quando as duas ondas estão em fases, é como se elas partissem do mesmo ponto. O máximo de uma vai ser o máximo da outra. Então, o ângulo de defasagem entre elas é zero. Quando elas estão exatamente fora de fase, quando o máximo de um é o mínimo da outra, a gente fala que o ângulo de fase entre essas duas ondas é de 180 graus e as amplitudes elas são opostas. Então, quando eu tenho ondas que estão defasadas em 180 graus, eu tenho amplitudes opostas e elas estão exatamente fora de fase. Um exemplo aqui, qual que é o ângulo de fase entre as ondas A e B? Vamos fazer o diagrama fasorial primeiro com a onda A como referência, depois com a onda B como referência. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que a onda A ela tem uma amplitude menor do que a onda B. A amplitude da onda B é maior. Então, o comprimento do meu fasor A
vai ser menor do que o comprimento do meu fasor B. Qual que vai ser a diferença que eu vou ter entre elas? Então, a diferença que eu tenho entre elas vai ser essa angulação, essa diferença que eu tenho entre os pontos aqui, que é de 30 graus. Então, o ângulo de fase entre essas ondas é de 30 graus. Qual está em relação a qual? Quem está adiantado, quem está atrasado? Então, eu estou vendo VA. Se eu tenho VA, o que acontece? VB vai estar atrasado em relação a VA. Primeiro eu tenho o pico de VA, depois o pico de VB acontece. Se eu tenho aqui VB como referência, o VA estará adiantado em relação a VB. Então, primeiro eu tenho o pico aqui em VA, para depois eu ter o pico em VB, tá bom? Então, se está atrasado ou adiantado, vai depender muito do nosso fasor de referência. O primeiro circuito que a gente vai ver é o que a gente chama de circuito resistivo em corrente alternada. O que é um circuito resistivo? É um circuito que apresenta apenas resistores. Então, circuito resistivo só tem resistores. Quando nós temos um circuito resistivo em corrente alternada, esse circuito ele pode ser analisado pelos métodos dos circuitos de corrente contínua, porque os ângulos de fase eles são iguais a zero. A fase, o ângulo de fase entre a tensão e a corrente é um ângulo que é igual a zero. Então, a gente pode descrever esse circuito como sendo um circuito em corrente contínua. Então, a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente e a potência igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, a gente pode analisar esse circuito através dessas equações que são utilizadas lá no circuito CA. Quando nós temos um circuito que tem a presença de um indutor, a gente tem que avaliar como esse indutor está presente no nosso circuito. Então, o que é um indutor? O indutor é um elemento do circuito que ele vai armazenar energia no campo magnético. Então, a gente vai ter uma tensão autoinduzida no indutor e essa tensão VL ela é dada por L dI dt. L vezes a variação de corrente no tempo, onde L vai ser a indutância do indutor. Como que a gente faz então para determinar qual que é a resistência à passagem de corrente que esse indutor vai apresentar? A resistência à passagem de corrente do indutor é chamada de reatância indutiva, representada por XL. Então, o XL, que é a reatância indutiva, pode ser determinada como sendo ômega-L, velocidade angular, vezes a indutância. Ou ainda, essa reatância indutiva, ela pode ser determinada como 2πfL. 2π vezes a frequência daquela onda, vezes o L, que é a indutância do indutor. Esses circuitos indutivos, eles são trabalhados em corrente alternada, porque quando nós temos um circuito em corrente contínua, o indutor ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, sempre que um circuito com o indutor ele é ligado em corrente contínua, o indutor ele vai agir como se ele fosse um curto-circuito no meu circuito. Então, um curto-circuito como se ele fosse apenas um ramo, uma linha. Então, como que a gente faz a associação de indutores? Indutores, se eles estão em séries, eu vou somar os indutores como se fossem resistores em séries. Se eles estão em paralelo, eu vou fazer 1 sobre a indutância total, vai ser igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2, similar à associação de resistores em paralelo. Então, quando os indutores estão em séries, a gente vai fazer da mesma forma que fazia para resistores em série. Quando os indutores estão em paralelo, a gente vai fazer da mesma forma que fazia para resistências em paralelo. Um circuito puramente induzido, a corrente vai estar atrasada em relação à tensão em 90 graus. Então, a minha corrente é atrasada em relação à tensão em 90 graus. Então, num circuito indutivo, puramente indutivo, esse ângulo de fase ele é igual a 90 graus. Quando eu tenho um circuito RL, o que é um circuito RL? Um circuito RL ele vai ter uma resistência e uma indutância. Então, R vem da resistência, L da indutância. Um circuito RL ele vai apresentar
esses dois dispositivos. Então, quando o indutor ele é ligado em série com o resistor, a corrente é limitada por ambos os dispositivos. Então, os dois dispositivos eles vão produzir uma resistência, uma reação a essa passagem de corrente. Como que a gente faz para determinar essa reação? Então, como a ligação em série, a corrente que circula em ambos os dispositivos é a mesma. Então, a corrente ela é usada como referência. A queda de tensão em ambos os elementos é dada pela lei de Ohm. Então, no resistor, como que a gente faz para determinar qual que é a queda de tensão? Vai ser a resistência vezes a corrente. No indutor, a queda de tensão no indutor vai ser igual a reatância indutiva vezes a corrente, onde essa corrente é a mesma. Então, como que eu faço para determinar qual vai ser a corrente, qual vai ser a tensão total num circuito RL? A tensão total nesse circuito RL, ela vai ser dada por isso aqui. Vai ser a raiz quadrada entre a tensão na resistência ao quadrado, mais aquela queda de tensão no indutor ao quadrado. Então, a partir dessa equação, a gente consegue determinar qual que é a tensão que vai circular em um circuito RLCA. E qual que vai ser o ângulo de fase entre a nossa tensão no resistor e a tensão total? Então, o ângulo de fase que a gente vai ter, a gente vai determinar esse ângulo a partir dessa equação aqui, que o θ vai ser o arco tangente de VL sobre VR. Então, vai ser o arco tangente da queda de tensão no indutor sobre a queda de tensão no resistor. Como exemplo, vamos fazer esse pequeno aqui. Um circuito RLCA tem uma corrente de 1 ampere de pico com resistência igual a 50 ohms e XL, que é a nossa reatância indutiva, igual a 50 ohms. Calcule VR, VL, VT e θ. Então, a gente tem que calcular qual que é a queda de tensão no resistor, queda de tensão no indutor, a queda de tensão total e qual que vai ser o ângulo de fase entre a tensão no resistor e a tensão no indutor. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro a gente vai determinar as quedas de tensão, porque a gente já tem qual que é a corrente e qual que é a resistência. Então, no resistor, a nossa corrente vezes a nossa resistência vai ser 50 volts. No indutor, a nossa corrente vezes a reatância indutiva, 50 volts também. O que vai ser então a tensão total que vai circular no meu circuito RL? Eu vou pegar então que V de T é igual a VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Então, V de T vai ser igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado, que vai dar pra gente uma tensão de 70,7 volts. Qual que vai ser o meu ângulo de fase? O ângulo de fase, ele vai ser dado pelo arco tangente de VL sobre VR, de 50 sobre 50. Então, esse arco tangente é igual a 45 graus. Então, a nossa defasagem vai ser de 45 graus. A defasagem entre a corrente e a minha tensão é de 45 graus. O que é a impedância? Então, quando nós temos um resistor e um indutor, esses dois eles vão produzir uma reação à passagem de corrente. Essa reação à passagem de corrente a gente chama de impedância. Então, a impedância é a reação à passagem de corrente que leva em conta as resistências e as reatâncias, tanto as reatâncias capacitivas quanto as reatâncias indutivas. Então, isso a gente chama de impedância e representa pela letra Z. Então, a impedância é a reação total ao fluxo de corrente e ela vai ser expressa em ohms também. Assim como a gente expressa a resistência em ohms, a impedância ela é representada também, ela é expressa em ohms. A partir da lei de Ohm do triângulo de tensões, a gente consegue obter a relação entre a impedância, resistência e reatância num circuito RL em série. Então, a nossa impedância ela é dada por raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, quando eu tenho um circuito RL,
essa aqui vai ser minha impedância. Qual que vai ser o ângulo que eu vou ter de fase? O ângulo de fase, ele vai ser dado pelo arco tangente de XL sobre R. Então, o ângulo que eu vou ter entre a minha resistência e a minha impedância é dado pelo arco tangente de XL sobre R, ok? Então, esses são os circuitos indutivos em série. Quando eu tenho um circuito indutivo em paralelo, o que vai acontecer? A corrente no ramo resistivo, ela está em fase com um VT e a corrente no ramo indutivo está atrasada em relação a VT. Então, esse fasor I de T, que é a nossa corrente total, ela vai ser a soma dos fasores I de R e L, a soma da corrente no resistor e a soma da corrente no nosso indutor, porque a corrente aqui ela não vai ser mais a mesma no indutor e no resistor, a corrente ela vai se dividir. Então, a nossa corrente total vai ser dada pelo quê? Raiz quadrada de R ao quadrado mais IL ao quadrado. A defasagem angular será dada por arco tangente de menos IL sobre R. Então, o sinal negativo que a gente vai ter aqui é porque a corrente ela é atrasada em relação à tensão aplicada no indutor. Então, quando a gente quer determinar qual vai ser o fasor da corrente no circuito indutivo CA, em paralelo, a gente vai usar essa equação aqui. Então, em um circuito RL paralelo CA, tem uma tensão de pico 100 volts aplicada através de uma resistência 20 ohms e XL, que é a reatância indutiva 20 ohms. Calcule a corrente no resistor, a corrente no indutor, a corrente total e o ângulo de defasagem. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai determinar as correntes, porque eu sei qual que é a tensão aplicada, sei qual que é a resistência e a reatância indutiva. Então, a corrente no resistor vai ser a tensão no resistor dividido pela resistência desse resistor. A corrente no indutor vai ser a tensão no indutor dividida pela reatância indutiva desse indutor. Como os dois estão sobre a mesma tensão, a gente vai fazer o quê? Dividir essa tensão aqui por cada um, por resistência e por indutância. Se a gente achou que a nossa corrente no resistor é de 5 A, a corrente no indutor 5 A. Então, a nossa corrente total que circula aqui no circuito, essa corrente aqui, ela vai ser dada por quê? 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que vai ser igual a 7,07 A. Essa aqui é a nossa corrente de pico. Qual que vai ser o ângulo de defasagem? Então, o ângulo de defasagem vai ser o arco tangente de menos IL sobre R. Então, o arco tangente disso aqui vai dar menos 45 graus. Se deu menos 45 graus, significa que a minha corrente ela está atrasada em 45 graus da minha tensão. Sobre impedância, vamos fazer um exemplo também antes de passar para o próximo. Qual é a impedância ZT relativa a um resistor de 200 ohms em paralelo a uma indutância de 400 ohms? Suponha que a tensão VT aplicada seja de 400 volts. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual que é a tensão total do nosso sistema. Por que a tensão total? Não, desculpa, a corrente total. Porque a tensão total ela vai ser igual à corrente total do circuito vezes a impedância do circuito. Então, aqui a gente tem a corrente total vezes a impedância, porque a impedância é aquela reação ao fluxo de corrente. Então, eu vou determinar a tensão, ela foi dada, que é 400 volts. Vou determinar qual que é essa corrente. Então, a corrente no resistor é de 2 A, a corrente no indutor de 1 A. Então, a corrente total ela é dada por quê? I ao quadrado R, e R ao quadrado, mais IL ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, que vai dar pra gente uma corrente de 2,24 A. Se a gente faz essa conta, a gente vai achar que a nossa impedância é de 178,6 ohms. E aí a gente vem para o circuito com capacitor, porque esse é no circuito com indutor. O que é um capacitor?
O capacitor, ele vai ser um elemento que vai armazenar energia no campo elétrico dentro de um circuito. Então, essa energia a gente armazena a partir da capacitância do capacitor. Então, a capacitância do capacitor vai ser a carga desse capacitor dividido pela tensão. E em circuito CC, o capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Sempre que esse capacitor estiver ligado em um circuito CC, ele se comporta como um circuito aberto. A capacitância do capacitor depende das suas características geométricas, então das distâncias entre as placas e do meio dielétrico. E para um capacitor de duas placas paralelas, a gente pode obter a capacitância a partir dessa equação aqui. Então, a capacitância vai ser K vezes A sobre D vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday, porque a unidade da capacitância é o Faraday. A resistência à passagem de corrente pelo capacitor, a gente chama de reatância capacitiva. Como que a gente determina essa reatância capacitiva? A gente representa ela por XC e ela vai ser igual a 1 sobre ômega C. Então, XC é igual a 1 sobre 2πfC. A gente consegue associar os capacitores. Então, capacitores em série a gente trata como se fossem resistores em paralelo. E capacitores em paralelo a gente trata como se fossem resistores em série. Então, a gente usa aquela mesma analogia. Então, quando a gente está em paralelo, eu vou usar a analogia com resistores em séries. Eu vou somar as capacitâncias. Quando eu estou em série, eu vou fazer o contrário, como se fossem resistores em paralelo. Então, vai ser 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2, assim, etc. Tá bom? Então, se uma tensão CA for aplicada em um circuito que tenha somente capacitância, a corrente que passa pela capacitância ela vai estar adiantada em relação à tensão em 90 graus. Então, quando o circuito é puramente capacitivo, só existe capacitor ligado, a minha corrente ela vai ser 90 graus adiantada em relação à tensão. Se eu tenho um circuito capacitivo RC, o que é um circuito RC? Que ele vai ser com resistência e capacitância. Se eu tenho um circuito RC, a minha defasagem angular ela não vai ser mais 90 graus. Ela vai depender desses dois elementos. Então, quando o capacitor é ligado em série com o resistor, a corrente do circuito é a mesma. Então, como a ligação em série é a corrente que circula em ambos, logo essa corrente será usada como referência. A queda de tensão sobre os elementos é dada pela lei de Ohm. Então, a queda de tensão no resistor vai ser resistência vezes a corrente. A queda de tensão no capacitor vai ser a reatância capacitiva vezes a corrente. Como os fasores VR e VC formam a geometria de um triângulo retângulo, a gente consegue determinar qual que é a tensão total no circuito a partir dessa equação aqui. E assim a gente consegue também calcular o ângulo de fase que a gente vai ter entre VR e VC. Então, entre VR e VC, não, desculpa, VT e VR. Então, o ângulo vai ser arco tangente de menos VC sobre VR. Esse sinal negativo é porque VC é atrasado em relação à corrente. Então, a tensão é atrasada em relação à corrente, porque a corrente é adiantada em relação à tensão, tá bom? Então, o circuito RC série CA tem uma corrente de pico de 1 A com resistência 50 ohms e reatância capacitiva de 120 ohms. Calcule a tensão no resistor, a tensão no capacitor e a tensão total e o ângulo de defasagem e desenhe o diagrama fasorial de VC e I. Então, nós temos o quê? Que a minha tensão no resistor, ela vai ser a corrente vezes a resistência, que a gente pode determinar que deu 50 volts. A tensão no capacitor vai ser a corrente vezes a reatância capacitiva, que vai ser 120 volts. Qual que vai ser, então, a minha tensão total?
Minha tensão total vai ser a raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado, que deu pra gente uma tensão de 130 volts. Qual que é o ângulo de defasagem que a gente vai ter? O ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente vai ser a arco tangente de menos VC sobre VR, que vai dar para a gente um ângulo de menos 67,4 graus. Isso significa que a nossa corrente é a referência e a nossa tensão está atrasada em 67,4 graus. Circuito capacitivo em paralelo. Quando nós temos um circuito capacitivo em paralelo, a tensão é a mesma e o que vai diferenciar vai ser nossa corrente. A tensão que a gente vai ter no resistor e no capacitor é a mesma tensão da fonte, mas a corrente aqui, que é a corrente total, ela vai se dividir em duas. Então nós vamos ter uma corrente passando pelo resistor, uma corrente passando pelo capacitor. Então, a corrente no ramo resistivo vai ser a tensão total sobre a resistência, a corrente no ramo capacitivo vai ser a tensão total sobre a reatância capacitiva. E essa corrente, ela está adiantada 90 graus em relação à tensão. O fasor I de T vai ser a soma dos fasores da corrente no resistor com a corrente no capacitor. Então, a corrente total, ela pode ser calculada por isso aqui. A defasagem angular vai ser dada pelo arco tangente de IC sobre R. E a impedância total no circuito, ela pode ser dada a partir dessa equação aqui também. Então, a impedância total vai ser VT dividido por essa corrente total aqui que a gente aprendeu. Então, um resistor de 15 ohms e um capacitor de reatância capacitiva de 20 ohms estão dispostos em paralelo e conectados a uma linha CA de 120 volts. Calcule a corrente no resistor, a corrente no capacitor, a corrente total, o ângulo de fase e a impedância. Corrente no resistor, tensão sobre resistência. Tensão no resistor 120 dividido por 15, que é a nossa resistência, 8 A. Corrente no aqui tá IL, mas é IC. Corrente no capacitor vai ser a tensão no capacitor sobre a reatância capacitiva, 120 sobre 20, 6 A. A nossa corrente total a gente obtém a partir dessa equação aqui, que a gente vai ter um resultado de 10 A. Qual vai ser o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente? Agora a nossa tensão é a referência. O ângulo de defasagem vai ser o arco tangente entre IC e R. Então, arco tangente de 0,75 vai dar 36,9 graus positivos, então é adiantado. A nossa corrente está 36,9 graus adiantada em relação à nossa tensão. Então, a tensão é a mesma através de todo o circuito em paralelo e a tensão é o fasor de referência e a corrente ela vai estar adiantada em relação à tensão. Então, a nossa aula de hoje foi para vocês conhecerem quem é o circuito RL e o circuito RC, como que a gente faz para determinar esses diagramas fasoriais. Na próxima aula, a gente vai aprender o circuito RLC, então que ele vai ter resistência, indutância e capacitância. E a gente vai fazer alguns exemplos também. Então, até mais para vocês. Fiquem com Deus.